Pessoal, a gente vai começar a falar agora sobre a reforma burocrática no Brasil. É complemento da burocracia lá falada no vídeo anterior, sobre a reforma que ocorreu com Getúlio Vargas, que rompeu com a administração patrimonial, ok? Então vamos lá. Durante o governo de Getúlio Vargas, implementou-se a chamada reforma burocrática. Certo, rompeu-se com a administração patrimonial e ocorre então a reforma burocrática. Buscava fortalecer a meritocracia por meio e a profissionalização da gestão pública por meio do DASP, que foi o embrião aí do concurso público, certo? Então aqui vem a meritocracia. Realmente essa questão está corretinha aí. Questão 2. No primeiro período de Getúlio Vargas, ou do governo Vargas, a administração pública passou por intenso processo de racionalização com a implementação do modelo de administração burocrática. Foi por intenso processo, sim, no primeiro momento. Primeiro período aí realmente teve o que? Nós estávamos saindo então da administração patrimonial e estavam passando para a administração burocrática. Por que foi intenso? Porque imagine isso aqui, ó, passou desde 1500 até 1938 com o DASP aí, ou 36, como diz o Pedray aí. Aqui a gente falou sobre cultura, que era de difícil mudança. Então, para mudar do patrimonial para a administração pública, vai o que? Vai ser o que? Realmente um intenso processo. Não ocorre da noite para o dia. Ok? Então a questão está correta. Aí eu trago aqui sobre o nascimento do DASP aí. Ok? Quem quiser depois dar uma lida. É correto considerar que as primeiras tentativas de implementação da administração gerencial no Brasil remontam à década de 60. Correto. O que acontece? A gente estudou lá em direito administrativo, estudamos o que é administração indireta. Na administração indireta nós vimos que tem lá a sociedade de economia mistas, tem que mais? Empresas públicas, autarquias e fundações públicas. E isso nasce a administração direta com quem? Qual era o decreto-lei? Decreto-lei 200 de quando? De 1967. Então veja, isto é o que? A administração direta é o que? Uma forma de descentralização. Certo? Então, descentralização da administração direta. Então, realmente vem com quem? Com a administração gerencial. Então, questão correta aí. Questão 4. Um dos objetivos da reforma da administração pública brasileira no governo de Getúlio Vargas era instaurar um regime burocrático, perfeito, de gestão, com fundamento nos preceitos de Weber, Max Weber. Correto? Correto. Questão certinha. Então, eu trouxe o modelo weberiano para a administração pública brasileira. A reforma iniciada com o Decreto-Lei 267 consolidou a centralização das atividades de produção de bens e serviços na administração direta. Não, ele descentralizou, criando quem? A administração indireta. Acabamos de ver aí. Consagrando e racionalizando uma situação que já se delineava na prática. Então, é descentralização e não centralização aí com o DL 200 de 67. Questão 6. No século XX, com a formação do grande Estado social e econômico, responsável pelos serviços de educação, cultura, saúde, previdência e outros, a administração burocrática foi essencial para garantir a eficiência nesse novo cenário.
Quando nós começamos a pensar no século XX, começamos a pensar em políticas sociais. Essas políticas sociais são organizadas para prestar os serviços aí realmente de educação, cultura, saúde, previdência. Só que para ocorrer isso, teve que ter o que? A reforma aí no século XX, mais para o final do século XX aí, que foi a reforma com o Pedray aí, ok? No Estado brasileiro, a gente está falando sobre o Estado brasileiro aí. Então lá no Pedray, essa reforma ocorre no final da década de 90. Então aqui vem o que? A administração gerencial. Veja, essa reforma ela tem um cunho da administração gerencial e o embrião dela é lá de Decreto-Lei de 67, perfeito? Mas o Pedray ele faz aí essa reforma necessária porque tinha muita ineficiência. Então, para a administração burocrática foi essencial para garantir a eficiência nesse novo cenário. Não, foi quem? A administração gerencial. Ela foi essencial para garantir a eficiência desse novo cenário. Então a questão está incorreta. Questão 7. A exigência para a investidura em cargo ou emprego público de aprovação prévia ou posterior em concurso público. Vamos ver o que está escrito aí. De provas ou de provas de títulos, conjugada com o Instituto da Ascensão Funcional. Isso aqui não existe também. Vamos ver o que ele vai dizer no final aí. É uma imposição constitucional inspirada em princípio da administração burocrática. Os princípios da administração burocrática é a aprovação em concurso público, sim. É a meritocracia, sim. Consagra a admissão segundo critérios de mérito, sim. Mas o que está errado? Aqui a gente estudou em direito, tanto direito administrativo quanto direito constitucional, que a investidura em cargo ou emprego público se dá por aprovação prévia. E o Instituto da Ascensão Funcional não existe, certo? Ele foi declarado inconstitucional. O que é a ascensão funcional? Você entra, por exemplo, como agente de polícia e vai subindo os degrauzinhos ali no agente primeira, segunda classe, blá blá blá, até chegar a delegado. Pode isso, Arnaldo? Resposta não, porque um cargo A não pode virar um cargo B aqui, certo? Então, esse aí era a ascensão funcional, foi declarado inconstitucional. Então, errado. 8. O foco das ações do governo Collor concentrou-se no projeto de centralização da gestão dos serviços públicos. Mentira. Ou concentrou-se na descentralização. Porque a descentralização começou com as famosas privatizações. Inclusive aí ele construiu uma campanha difamatória aí e desagregadora do serviço público. Então aqui teve o que? Campanha difamatória. Dos serviços públicos, em especial os servidores públicos, tanto é que teve aí grande aí demissões em massa, ok? Então não é
um projeto de centralização, mas sim de descentralização da gestão dos serviços públicos, e em especial aí ocorreu por meio das privatizações. Questão 9. A partir dos anos 60, então vamos lá. Constitui características da crise econômica do Estado. Então a crise do Estado aí nos anos 60 do século 20, a perda da capacidade de investimento e taxa negativa de poupança. Então veja, o que o Pedray fala a respeito disso. Segundo o Plano Diretor da Reforma para o Estado, então o Estado liberal sofreu uma grande crise após a Primeira Guerra e a Grande Depressão. Com isso surge um novo formato de Estado que assume um papel decisivo na promoção do desenvolvimento social. A partir de então o Estado passa a desempenhar um papel estratégico na coordenação da economia capitalista. Então papel estratégico agora não mais Estado desenvolvimentista, mas Estado regulador, promovendo poupança forçada, alavancamento e desenvolvimento econômico, corrigindo distorções do mercado e garantindo uma distribuição de renda mais igualitária. Então agora é o Estado, não mais o Estado desenvolvimentista, mas o Estado regulador. A crise do Estado define então como uma crise fiscal caracterizada pela crescente perda do crédito por parte do Estado e pela poupança pública que se torna negativa. Então as duas características aí que foram na crise do Estado no Brasil, ok? Perda do crédito por parte do Estado, então acabou-se as reservas, e uma poupança pública negativa, perfeito? Então a questão está correta. Última questão, subindo o nível também aí, as duas últimas aí, ó, Senado consultor em administração pública, certo? Então ele vai te pedir o aprofundado, tá? Então, logicamente que é difícil cair uma questão dessa aí na tua prova para técnico, perfeito? Mas vamos colocar aí para você. Ó, no que refere aos planos de estabilização nos anos 80. Anos 80 temos os planos, antes dos anos 80 teve os planos lá os chamados os planos estruturantes, teve lá plano e metas com JK, teve plano trienal, o plano PAEG, que é com o Castelo Branco, Plano Nacional de Desenvolvimento 1, 2 e 3, então tudo relacionado a estruturantes para desenvolver o país. Quando chega na década de 80, é chamada década perdida, começam os planos dito como estabilizantes, que é para estabilizar a economia, ok? Lá vai ter o plano verão, plano feijão com arroz de Brás Pereira, plano Collor 1, plano Collor 2, e nada disso resolve, ok? Então são os planos de estabilização. Então vamos ver. A tônica dos acordos do Fundo Monetário Internacional era o controle da arrecadação pública mediante a modernização da máquina arrecadadora federal. Não, nesta época era o que? O FMI ele estava pensando no que? Ele estava pensando em receber novamente o que ele estava emprestando. Então agora era o que? Não nessa modernização da máquina arrecadadora, mas o que? Geração de saldos. Ele estava pensando em geração de saldos do que? Em dólar na balança comercial, ok? Então deveriam ser transferidos ao exterior para pagamento do juro da dívida externa. Então esta era a tônica do
FMI. FMI é o desgramado agiota, então ele está preocupado na geração de saldos em dólar na balança comercial do país para mandar para ele aí os juros, para pagamento dos juros. Ok? Então assim nós terminamos a bateria do dia 1º. Vamos continuar aí. Um abraço.